Gostaria de falar primeiro o que não é a meditação transcendental. A meditação transcendental não é contato com deuses ou espíritos, não tem nada a ver com viagem astral, não tem nada a ver com visualização e não tem nada a ver também com concentração. A meditação transcendental é uma técnica simples, natural, que não requer esforço algum do praticante. Foi em 1955 que um indiano, depois de ter estudado com o seu mestre muitos anos, ele veio dos Himalaias com uma interpretação totalmente diferente, um conceito diferente do que era meditação. Maharishi, ele foi um físico, matemático e atualmente considerado um dos maiores sábios na área da consciência humana, justamente pela propagação que a meditação transcendental teve e continua tendo no mundo todo. Ele extraiu isso lá do conhecimento védico, que tem mais de 5.000 anos, ou o conhecimento dos Vedas também, para quem já ouviu falar. Mais de 7 milhões de pessoas já aprenderam essa técnica. Maharishi trouxe essa técnica sem perder a pureza dela. O conhecimento não foi perdido, mas teve simplicidade. Ele colocou simplicidade para nós ocidentais conseguir praticar uma técnica muito confortavelmente. Então, a técnica é praticada sentado, confortavelmente, com os olhos fechados, 2 vezes ao dia. 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. Qualquer lugar que você possa sentar confortavelmente, você pode praticar a técnica. Exatamente aqui como eu estou numa cadeira, sentado. Eu posso também estar no avião, posso estar no metrô, posso estar no ônibus, posso estar no táxi. Eu posso sentar confortavelmente, eu posso fechar os olhos, então eu posso praticar essa técnica. Eu tenho uma boa notícia para você. Esta técnica você não precisa acreditar nela para que ela funcione. Não é uma religião, não é uma filosofia de vida, é uma técnica mental, sistemática e mecânica. Ela funciona independente da sua crença. Um exemplo, da mesma forma que quando você vai num personal trainer, ele vai prescrever lá para você que você ande de bicicleta todos os dias. Todos os dias você vai andar 10 quilômetros de bicicleta, por exemplo. Independente da sua crença, ele vai funcionar, porque você está andando de bicicleta todo dia. Se você está fazendo a técnica de andar de bicicleta todos os dias, você vai ter resultado. A MT é a mesma coisa, 0 de crença e 100% de resultado. É a técnica de meditação que tem mais pesquisa científica no mundo. Não existe nenhuma outra técnica de meditação que tenha um número perto de pesquisa científica. São mais de 600 pesquisas científicas, a técnica já tem mais ou menos 50 e poucos anos que está aqui para nós ocidentais e aproximadamente 40 e poucos anos que ela de pesquisa científica. São 250 universidades independentes na Europa e Estados Unidos e mais de 350 cientistas em todo o mundo que pesquisam e pesquisaram a técnica. Atualmente ela continua sendo a técnica de meditação mais pesquisada no mundo. E também é a técnica de meditação mais recomendada pelos médicos no mundo. Nós temos aí vários depoimentos já de médicos, eu tenho gravado esses depoimentos, entrevistas com médicos, você também pode ver no nosso canal e assistir o que é que eles falam sobre essa técnica. E essas pesquisas são publicadas em revistas e jornais científicos de renome no mundo todo, respeitadas no mundo todo, revistas indexadas que têm um grande respeito aí de toda a comunidade científica. Muito bem, vamos falar agora sobre o nosso potencial mental. Nós sabemos que nós usamos uma pequena parte do nosso potencial mental. Dizem que nós usamos 5 a 10% do nosso potencial mental. Não é isso que você já ouviu falar por aí? Isso é o que a psicologia nos diz. Você já parou para pensar que se nós usamos 5 a 10% do nosso potencial mental, isso quer dizer que você desfruta 5 a 10% da vida? O seu potencial mental está totalmente relacionado
com o seu desfrute da vida, com a sua capacidade de agir, sua capacidade de desfrutar das coisas, de um modo geral, na vida toda. Mente é uma coisa muito complexa, né? Mente é uma coisa que é tão abstrata, então vamos entender ela de uma forma muito simples. Imagina que a sua mente é como se ela fosse um oceano. E na superfície do oceano nós temos as ondas. Estas ondas representam os seus pensamentos. Quando você está com dificuldade de concentração, ansioso, falta foco, falta memória, de alguma forma você percebe que você não está conseguindo conduzir as coisas como você gostaria. Então é nada mais, nada menos do que um oceano muito agitado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro do potencial mental a gente pode entender um monte dessas coisinhas aí. Já já nós vamos entender por que vai aumentar o nosso potencial mental. Então tudo isso está ligado à sua concentração, à sua ansiedade, tudo está ligado com esse oceano, se ele está muito agitado ou se ele não está. Aqui na superfície do oceano nós temos a parte mais ativa do oceano, mas do mesmo jeito que o oceano tem os níveis mais ativos e tem os níveis mais silenciosos, quanto mais fundo eu vou no oceano, a sua mente é da mesma forma. Ela tem esse nível mais ativo, que nós chamamos de nível consciente, e temos aquele nível mais e mais sutil e mais silencioso dentro da gente. Muito bem, vamos entender agora um pensamento. Da onde vem um pensamento que a gente experimenta? Você já parou para pensar nisso? Vamos entender que o pensamento vem de um lugar muito quietinho de dentro da gente. A gente pode chamar isso de ser ou de fonte dos pensamentos. Tem vários nomes para se dar para isso, mas podemos entender como o nosso ser. O que é o seu ser? O seu ser a gente pode entender de uma forma muito simples. É aquele nível mais aquietado que existe dentro de você. Sim, existe esse nível mais aquietado, esse nível bem simples e mais silencioso dentro de você. Imagina que é um cantinho muito quieto dentro de você. E é de lá, desse nível silencioso, desse nível puro, que vem um pensamento. Então, eu imaginar que o pensamento é como se fosse uma bolinha de ar que sai lá do fundo do oceano. Ela vai subindo, 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 e quando ela chega lá na superfície, ela é percebida como uma bolha de ar. O seu pensamento é da mesma forma. Ele sai desse nível muito quieto, passa por um monte de camadas e quando ele chega lá na superfície, na sua mente consciente, no seu 5 a 10% do potencial mental, é que você percebe o pensamento como um pensamento. Ok? Muito bem, vamos entender então por que a MT vai aumentar o nosso potencial mental, né? E entender também como que ela vai melhorar todas essas outras coisinhas que nos atrapalham, como concentração, insônia, etc. À medida que você vai praticar a MT, você vai levar a sua atenção para dentro. Levar a sua atenção de um modo natural para dentro, para esse nível mais quietinho e mais silencioso dentro de você. E ao levar a mente a experimentar isso, ela vai experimentar os níveis mais refinados de um pensamento, até que ela experimenta a fonte de onde um pensamento nasce, que nós também chamamos de consciência pura, que a física moderna, física quântica, chama esse mesmo campo de campo unificado de todas as leis da natureza. Ao levar a atenção para dentro, você vai aumentar o seu potencial mental, a sua capacidade consciente da mente. No momento que você está praticando essa técnica, você está treinando a sua consciência a trabalhar de uma forma mais expandida. Isso é o que dá o resultado rápido, praticamente imediato, num praticante de meditação transcendental. Às vezes com 2, 3 dias, uma semana de prática, é possível se perceber os benefícios, às vezes com bastante contraste, às vezes um pouquinho mais leve, mas é possível perceber esses contrastes. Por exemplo, nós vamos direto no problema. Não vamos aquietar esse oceano?
Então, aquietando esse oceano, que é muito tumultuado aí, o oceano da sua mente, nós vamos perceber que a insônia rapidamente ela melhora. É mais rápido de dormir, acorda menos na madrugada, até que em pouco tempo a pessoa estabiliza, porque você está dando quietude na sua atividade mental. Aumenta a concentração, porque a ordem, o funcionamento aumenta. Então, a gente ganha por todos os lados. Pesquisas mostram que a inteligência aumenta. Então, nós temos uma técnica que, de fato, a cada prática, você está aumentando o potencial da sua mente. E com isso, quando você aumenta o seu potencial mental, é lógico que a sua criatividade vai melhorar. É claro que se você vai nessa fonte silenciosa que existe dentro de você, onde é a fonte de tudo que existe na criação, segundo até a própria física, segundo a ciência, se diz isso, você aumenta o seu potencial mental, com isso você tem mais criatividade, mais inteligência, mais bem-estar, mais felicidade, mais satisfação interior. É isso que a gente encontra ao fazer uma técnica dessa na área do potencial mental. Muito bem. O estresse causa danos ao cérebro. O que significa isso? Sabe essa área frontal aqui do seu cérebro? Como você está vendo aí no slide, esta parte frontal aí, ela, logo atrás da nossa testa, ela se chama córtex pré-frontal. Vamos entender da seguinte maneira. Imagina que o seu cérebro ele é uma orquestra, tá? Cheio de milhares de músicos. Esta área frontal do seu cérebro, ela se chama maestro. Ela é o maestro da orquestra. Ou a gente também pode entender como presidente do nosso cérebro, tá? É assim que os cientistas chamam também, o presidente do nosso cérebro. Muito bem, o que é que essa área frontal faz? Ela é muito importante para nós. As principais coisas que ela faz: decisão, moral, planejamento, discernimento, tudo que está ligado a coisas muito importantes na sua vida está ligado com nossa área frontal, tá? O nosso presidente ou o nosso maestro. Muito bem, só que quando nós estamos sobre fadiga, estresse, dieta pobre, falta de exercícios, drogas, traumas, tudo que está ligado ao estresse, o que acontece com o nosso pré-frontal, ou seja, com o nosso maestro da orquestra, com o nosso presidente do cérebro? Ele desliga. A ciência já mostra isso, que ele desliga, ele para literalmente de funcionar. Eu até brinco que ninguém gosta de ficar offline hoje, né? Nem com um celular, ninguém gosta de ficar offline. Imagina a sua área frontal do seu cérebro, que é a mais importante, ela ficar literalmente offline. O que vai acontecer? Quais são os sintomas disso? Alguns deles a gente percebe que a nossa capacidade de concentração diminui muito, a nossa ansiedade aumenta, a nossa capacidade de cognição das coisas diminui, a sua capacidade de lidar com as emoções vai se perdendo. Se o córtex pré-frontal está totalmente desligado, se o presidente está desligado, a pessoa não consegue com facilidade controlar a emoção. Então, por exemplo, com relação à ansiedade, que é o que mais as pessoas reclamam hoje em dia, e talvez você tenha percebido já como a ansiedade atrapalha a nossa vida enfim, em todos os aspectos, ela sempre pode ser um peso na nossa vida. A ansiedade, ela começa a perder o controle. Antes você controlava a ansiedade, daqui a pouco quando você vê, você não tem controle sobre a ansiedade. A ansiedade começa a dominar você, ou seja, começa a passar a ter uma crise de ansiedade. A ansiedade vem e você não consegue ter um controle sobre ela, então a pessoa começa a ter uma crise de ansiedade fora de hora, a hora que não pode, a hora que precisa, mas está concentrada, a hora que precisa estar bem, a pessoa tem uma crise de ansiedade. Isso vai agravando e pode virar uma síndrome do pânico, porque a pessoa vai perdendo totalmente a emoção, controle sobre a emoção. Outra coisa
impulsividade é uma coisa que está bem ligada com o presidente que não está funcionando mais. É a impulsividade, a irritabilidade fácil está ligado a isso. Alguns me dizem assim, nossa, eu era uma pessoa relativamente calma, tranquila, eu levava as coisas de uma certa forma calmo, mas chegou uma hora que agora eu fico muito impulsivo, quando eu vejo eu já estou muito irritado, eu já explodi, talvez seja o seu caso, e se não for, mesmo assim, a gente deve cuidar para que essas coisas não aconteçam. Muitos me dizem que às vezes não tem tempo para cuidar da saúde ou cuidar do bem-estar dele porque ele está trabalhando muito, que ele não tem tempo. Eu sempre digo, ou é melhor você arrumar tempo para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, que é o mais importante, porque senão você vai ter que arrumar tempo para cuidar do seu problema, da sua doença. Então, a AMT, ela nos leva a um funcionamento integrado do cérebro, ou seja, imagina que o maestro não estava ali. Como é que estava essa orquestra? A cacofonia de sons que estava acontecendo ali, cada um com o seu instrumento tocando de um jeito. O que acontece quando a gente está sem o maestro? É isso. Quando o maestro da orquestra chega e ele levanta lá a batuta e começa a ordenar essa orquestra, é o maestro botando ordem na coisa, a área frontal está funcionando. Começa a ligar a área frontal. Em poucos dias de meditação, os efeitos já começam a acontecer. Então, o resultado é mais valor das coisas, autocontrole, foco e realmente as pessoas relatam que ela começa a ter um controle das coisas, que a emoção dela está controlada, que ela não fica mais ansiosa fácil, que ela se concentra melhor, que a memória dela está melhor. Um monte de coisa se ganha quando a gente está cuidando desta área frontal, que é muito, muito importante para nós. Então, vamos cuidar do nosso cérebro, que é a maior preciosidade que a gente tem. E a AMT é uma técnica fantástica para isso, já está comprovado cientificamente, já tem vários respaldos aí científicos que mostram isso de uma maneira bem sólida. Tá? Aí uma pesquisa sobre as reservas latentes do cérebro, né? A gente começa a estimular áreas que a gente não usava no nosso cérebro. Então, nós temos aí do lado esquerdo da tela, você está vendo uma pequena área, essa área mais escura, ela é uma pequena área, a pessoa está recebendo um estímulo aí, mostra o quanto do cérebro está reagindo a isso. E na imagem da direita mostra que durante a meditação esse mesmo estímulo tem uma reação totalmente diferente do cérebro. Ou seja, mostra que você está usando muito mais o seu cérebro durante a prática. Mais oxigenação, mais fluxo sanguíneo. Ou seja, você na verdade está treinando o cérebro a funcionar assim mesmo quando ele não estiver na meditação. Você pode pensar assim, não, mas eu sou uma pessoa muito agitada, será que eu vou conseguir meditar? Então pense o seguinte, imagina que, será que uma criança que tem déficit de atenção, que tem hiperatividade, será que ela consegue praticar a meditação? Com 10 anos de idade, hiperatividade e déficit de atenção, será que ele consegue praticar? Consegue. É só você sentar ele numa cadeira, ensina a técnica para ele e ele vai conseguir fazer, não precisa amarrar a criança numa cadeira, é só você ensinar a técnica que ela consegue praticar facilmente, sem esforço. Né? Então você que talvez seja agitado, ansioso, ligado, tem gente que fala, eu sou ligado no 220, então como é que eu vou conseguir? Consegue, porque a técnica é natural, não requer esforço. Tá? Aumento da compreensão e maior capacidade de foco. Essa pesquisa mostra que os grupos de controle são pessoas que não praticavam nenhuma técnica. E aí você está vendo a meditação transcendental, 40% a habilidade de foco aumenta. Ou seja, por que vai aumentar a habilidade de foco? Você não vai se concentrar. A boa notícia que eu tenho para você também é que você não vai precisar se concentrar. Você não precisa de capacidade de concentração nenhuma para praticar essa técnica. Olha que maravilha, né?
você não precisa de ter capacidade de visualizar as coisas. Tem gente que fala assim, eu não consigo visualizar, você manda visualizar alguma coisa, eu não consigo visualizar. Também você não precisa nada disso. Você não precisa de mérito intelectual nenhum para praticar essa técnica. Tá, mas então como é que vai aumentar a concentração? Como é que esse gráfico está mostrando aí para você que aumenta em 40% a habilidade de foco? É por causa da historinha do oceano. O oceano estando mais calmo, o oceano estando mais ordenado, né? mais sereno, eu vou conseguir navegar com o meu barquinho facilmente, sem esforço ali, não é? A gente vai direto na causa. A MT vai direto na causa, ela não vai ficar dando voltas, tá? Direto no problema. Expansão da consciência durante a prática do EEG, ou seja, EEG significa eletroencefalograma. Tá vendo essa imagem aí com as toquinhas? O Dr. Fred Travis, que é um cientista americano e neurologista, ele coloca aí o eletroencefalograma. Esses pontinhos que você está vendo são os eletrodos na cabeça da pessoa ali para pegar as ondas cerebrais. E vejam que com os olhos fechados, ou melhor, com os olhos abertos, você vê algumas conexões desses pontinhos, ou seja, algumas conexões do cérebro estão funcionando ali enquanto você está com os olhos abertos. Quando a gente fecha os olhos, perceba que aumenta um pouquinho mais a coerência cerebral, ou seja, lembrando que o seu cérebro é uma orquestra, então tem mais, quando você está com os olhos fechados e está mais quietinho ali, a coerência no cérebro, a orquestra está funcionando com mais sintonia por causa disso. Tá? Quando você abre o olho já não está em tanta sintonia assim, porque usa mais ainda, né? Tem muito estímulo acontecendo. Mas olha que interessante, adivinha o que acontece depois de 30 segundos de prática da MT? É um aumento de coerência muito elevado, né? A coerência cerebral, ela chega a 100% de coerência. O praticante de meditação transcendental, após 6 meses a 1 ano de prática regular, ele, mesmo com o olho aberto, daqui 6 meses você vai assistir um vídeo como esse de novo, ou seja, um filme, seja o que for, uma palestra, uma aula que você vai dar, ou qualquer coisa que você vai fazer, a sua coerência cerebral com o olho aberto vai estar em torno de 60% a 70% de coerência, ou seja, a sua orquestra está muito mais bem afinada. Por que tudo isso? Porque esta coerência que você está vendo aí após 30 segundos de prática, vai ser todo dia você vai fazer o que eu chamo de academia transcendental. Então você vai todo dia fazer a coerência ser elevada. Outro dia eleva, no outro dia, 2 vezes ao dia você está elevando essa coerência. Então a ordem em funcionamento no cérebro começa a permanecer quando você está fora da prática. Esse é o grande diferencial que a MT traz para a gente, né? Não adianta nada você estar sentado numa cadeira, com os olhos fechados, com uma coerência cerebral de 100%, se você não tem aonde usá-la. Eu estou lá quietinho, minha coerência está perfeita, e eu falo, ok, mas aonde que eu vou usar essa coerência toda? Se é só quando eu fecho os olhos que acontece isso. Não, quando você faz a técnica, você está se preparando para sair para a atividade. Então é lá que essa coerência vai ficar cada vez maior ao tempo que você vai praticando. Os efeitos da técnica são cumulativos. Quanto mais coerência você tem, ou seja, quanto mais essa orquestra está afinada, o conceito de aprendizagem aumenta, o raciocínio moral, o QI, a diminuição da neurose, a performance acadêmica, consciência transcendental, eficiência neurológica e a criatividade. Todos eles aumentam à medida que a sua coerência cerebral aumenta. Esse slide é muito interessante. Está falando aí da saúde mental. A meditação transcendental comparado com a psicoterapia. Então, nós temos aí um gráfico que mostra o estresse pós-traumático, a ansiedade, a depressão, a insônia, o alcoolismo, problemas familiares, clareza de pensamento e incompetência no trabalho. Gostaria que a sua atenção ficasse agora na terapia. Terapia é essa
essa barrinha azul. Vejam que a terapia nesses casos aí, ela mostra alguma melhora ou às vezes até uma elevação, um pouquinho, acaba, ou porque não funciona ou porque não está dando o resultado ideal para aquela pessoa e ela está aumentando algum caso aí, né? Como a insônia, por exemplo. Agora, vamos ver o que acontece com o praticante de meditação transcendental em todos esses casos. Então, vocês estão vendo aí que a MT, ela tem um resultado significativo em todos eles. Quer dizer, é muito perceptível. E isso é o que eu ouço mesmo das pessoas, né? Há pouco tempo, conversando com uma aluna, ela me contou que fez muitos anos de terapia. A terapia foi positiva para ela, ajudou ela, mas não se comparou ao resultado que ela teve com a meditação transcendental em 4 meses. 15 anos de terapia, em 4 meses ela disse que o resultado foi bem superior ao resultado que ela teve com a depressão, que foi o caso dela. Então, realmente é o que a pesquisa mostra, né? O resultado é significativo mesmo. Então, agora, nós vamos para um outro passo, né? Nós falamos de mente, agora vamos falar de corpo, né? Mente e corpo estão intimamente ligados, então se eu falei de mental, eu tenho que falar de saúde. Então, no próximo vídeo, nós vamos comentar sobre a saúde e a meditação transcendental. Vamos para o próximo vídeo?